A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário. Essa aula fala sobre batalha espiritual, é a última aula sobre batalha espiritual. Antes de começar essa aula, eu quero fazer uma retificação, porque na segunda parte da terceira aula, aos 28 segundos de gravação, eu pronunciei uma frase errada. E essa frase dizia assim, que o luzeiro ele era coberto por pedras afogueadas. Está errado. O luzeiro era coberto por pedras preciosas e guardião das pedras afogueadas. Então, corrige esse erro aí. Foi uma pronunciação errada da minha parte. Corrige ele aí, porque eu quero que você aprenda a palavra de Deus da melhor maneira possível. Essa aula, nós vamos tratar sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 12 ao 18 diz assim: porque nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso deste século, e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau. E tendo vencido tudo, permaneceis firme no combate. Levantai-vos, pois, cingindo os vossos lombos com a verdade, e revesti-vos com a couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. Nessa aula, eu quero ensinar para você a respeito das armas que Deus nos disponibiliza para guerrear essa batalha. Deus, Ele nos deu uma armadura para que nós possamos nos defender e atacar o nosso inimigo. A primeira peça dessa armadura que Deus nos dá, ela está no versículo 14. Versículo 14 do capítulo 6 de Efésios diz assim, ó: levantai-vos, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então a primeira peça da armadura que Deus nos dá é o cinto da verdade. É o cinto da verdade. Ele fala que nós temos que cingir os nossos lombos com o cinto da verdade. Nada na nossa vida, nada pode substituir a verdade. Nada. A verdade, ela ata melhor ao nosso corpo. A verdade, ela assegura as nossas vitórias. Ela aperta, ela firma, ela segura de uma maneira tão preciosa que ela faz com que a gente consiga movimentar os nossos braços para guerrear essa batalha. Ela aperta as nossas virtudes. A verdade é o testemunho daquilo que nós aprendemos através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo fala no nosso coração e nós testemunhamos isso através da verdade. Nada que tem engano, nenhum cinto de engano consegue dar resistência para que você possa pelejar essa batalha. Nenhuma veste de falsidade, de mentira, consegue te dar firmeza para guerrear essa batalha. Pelo contrário, a mentira um dia ela é descoberta, a falsidade um dia ela é descoberta. Tudo que é edificado sobre mentira, tudo que é edificado sobre falsidade, pode até crescer, mas no dia que é descoberto, isso vem ao chão, isso é destruído. Mas tudo que é edificado sobre a verdade, fica em pé, não cai. Então, a primeira peça da armadura que Deus nos dá é o cinto da verdade. Depois ele nos fornece, nesse mesmo versículo, está escrito assim, ó: levantai-vos, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade e revestidos com a couraça da justiça. A couraça era a parte da armadura que vinha da cintura até a altura do pescoço. Então ela protegia toda essa parte.
E o texto fala assim, ó, e o texto diz assim: revesti-vos da couraça da justiça. Tudo que nós fazemos fora da lei não é justo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade foi instituída por Deus. E tudo que nós fazemos fora da lei não é justo. O nosso Deus é um Deus de justiça. Muitas das vezes nós queremos a justiça de Deus em nosso favor, nós clamamos a justiça de Deus, mas nós somos injustos. Quando nós somos injustos, nós não temos o direito de pedir a justiça de Deus. Então ele fala assim, ó: cinge o seu lombo na verdade, anda em verdade, faz com que as suas obras sejam verdadeiras, se veste da couraça da justiça, seja uma pessoa justa, anda, cumpre a lei, anda com justiça com todos os que te acompanham, com todos os que te conhecem, e Deus andará com justiça com você também. Então, coloque o cinto da verdade e a couraça da justiça. E depois ele continua, ele fala assim, ó, o seu pé, ele fala assim, que o seu pé não pode ficar descalço. Nessa batalha você não pode ter os pés descalços. Ele fala assim no versículo 15, calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho. O Evangelho é as boas novas. A nossa obrigação como cristão, irmão, isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. A nossa obrigação como cristão é aprender a palavra de Deus. É estar preparado para fazer a vontade de Deus. A Bíblia, ela nos afirma em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo falou assim, ó, crescei na graça, mas crescei também no conhecimento. Quando nós não estamos com os pés calçados, nossos pés, eles andam pelos caminhos das heresias. Os nossos pés se desviam da verdade. Os nossos pés andam por caminhos tortuosos. Nós somos levados pelas falsas heresias que estão sendo pregadas hoje no nosso meio. Então, calce os seus pés. Calce os seus pés na preparação do Evangelho. Estude a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda as verdadeiras doutrinas bíblicas para que você não seja levado pelos caminhos de heresia, pelos ventos de heresia. Eu vou citar uma frase muito forte que eu ouvi ainda essa semana, do pastor Josué Monteiro. Ele escreveu assim, ó, que a igreja pós-moderna, ela está chegando no inferno achando que está indo para o céu. Tem muita gente que não está com os pés preparados no Evangelho e está caminhando rumo ao inferno e está achando que está indo para o céu, porque não conhece a palavra de Deus. Então calce os seus pés na preparação do Evangelho, estude a Bíblia, estude a palavra, aprenda essa palavra, irmão, aprenda. Depois ele fala assim, ele continua o texto, ele fala assim, ao versículo 16, empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar os dardos inflamados do maligno. O nosso inimigo, ele é covarde. Naquelas guerras antigas, havia os arqueiros. Você deve lembrar dos arqueiros. Eles ficavam em cima das montanhas e quando o exército passava, eles lançavam um monte de flecha no exército. É dessa maneira que o nosso inimigo age. Ele não luta conosco aqui, no mano a mano, no tete a tete. Ele é covarde, ele ataca de longe. Ele lança dardos sobre a nossa mente. Ele lança setas sobre a nossa vida. Aí a Bíblia fala assim, só tem um jeito de combater isso, é com o escudo da fé. O inimigo lança, ele se esconde, lança uma seta sobre a sua cabeça e fala assim, ó, esse projeto não vai dar certo. Você levanta o escudo da fé e fala assim, vai dar certo. Em nome de Jesus, porque eu creio que isso vai dar certo. O inimigo, ele lança uma seta, ele fala assim, ó, o teu casamento vai acabar, o teu casamento não vai para frente. Você fala assim, o que Deus uniu não separa o homem. Então o inimigo, ele entra na tua mente, ele começa a lançar dados, a lançar setas. Levanta o escudo da fé. Creia no Deus que você serve, acredite no Deus que você professa a sua fé. Porque assim você vai conseguir apagar essas setas demoníacas que vêm contra a sua mente. O projeto de Deus para a nossa vida é muito grande.
E o inimigo sabe disso, é por isso que ele lança essas setas para poder te desanimar. Mas receba aí na sua casa essa armadura de Deus sobre a sua vida. Receba esse escudo da fé. Lute essa batalha. Lute essa batalha. Não seja covarde. A Bíblia diz assim, ó, que a minha alma não tem prazer naquele que recua. Deus disse isso, irmão. Então, não recue. Vá para cima. Vá para cima do seu inimigo. Os projetos de Deus para a sua vida é muito grande. Mas use o teu escudo. Se defenda dos ataques do seu inimigo. Ele continua falando assim no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque o inimigo luta aqui dentro da nossa mente. Existem dois campos de batalha. As regiões celestiais, onde nós guerreamos em espírito. Mas nós só conseguimos vencer nas regiões celestiais quando nós vencemos aqui, ó. O inimigo, ele trabalha dentro da nossa mente. Ele luta dentro da nossa mente. É aqui que o homem é derrotado. O homem é derrotado dentro da sua própria mente. Porque ele fica com aquele pensamento, eu não vou chegar a lugar nenhum, nada vai dar certo. Ele fica segurando aquelas setas demoníacas na mente dele. E ele é derrotado aqui. Então ele nunca consegue tomar posse das bênçãos que é entregue nas regiões celestiais. Você aprendeu isso na primeira aula. Que a igreja está sentada nas regiões celestiais, os demônios estão lá e as bênçãos nos são entregues nas regiões celestiais. Então, coloque o capacete da salvação. O que quer dizer o capacete da salvação? O capacete da salvação é a peça que protege a nossa cabeça. Quando a salvação ela está bem estabelecida na nossa mente, nós não temos problema. O primeiro lugar que nós temos que resolver é a nossa mente. Nós temos que estabelecer a salvação na nossa mente. Quando Paulo fala assim, ó, o que poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele fala nem altura, nem profundidade, nem justiça. Então ele vai citando um monte de coisa. Mas aquele texto, irmão, só se cumpre na mente daquele que tem o capacete da salvação. Naquele que tem esse assunto resolvido na mente dele. Na mente daquela pessoa que sabe que, independente do que aconteça ao seu redor, ele tem um lugar, ele tem uma meta, ele tem um alvo. E a meta dele é um dia partir daqui salvo e se encontrar com Cristo. Então coloque o capacete da salvação. Resolva a situação da salvação na tua cabeça. Se tem algo que está te impedindo você de alcançar isso, resolva. Resolva. Entre na lei de Deus. Põe a sua vida de acordo com a lei de Deus. Coloque esse capacete de salvação na sua cabeça. Resolva esse problema da salvação na sua mente. Ele fala também da espada do Espírito. Isso aqui é muito profundo, irmão. Só existe um meio de nós derrotarmos o nosso inimigo. Além da oração, além do jejum, é empunhando a espada. Quando Satanás vai tentar Jesus, lá em Mateus no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, Jesus vence o luzeiro com a palavra. Só que se você prestar atenção nesse texto, você vai ver que o luzeiro, ele inverte a palavra. O luzeiro, ele pega a mesma palavra e tenta usar contra Jesus. Mas Jesus conhecia os princípios. Jesus conhecia a palavra. E Jesus venceu o seu inimigo na palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, fala assim, ó, que o obreiro tem que manejar bem a palavra. O obreiro tem que conhecer a Bíblia. Irmão, que tem de obreiro hoje, que está subindo nos púlpitos para pregar e não conhece nem os princípios bíblicos, irmão, não está escrito. Você tem que conhecer, você tem que manejar essa palavra. Porque o inimigo das nossas almas conhece ela. E muitas das vezes conhece melhor do que nós, que somos servos de Deus. Porque ele viu tudo que está escrito na Bíblia acontecer. Então, irmão, em nome de Jesus, irmão, vista essa armadura. Aprenda isso aqui, ó. Aprenda a palavra de Deus. Só com ela você vai conseguir vencer o seu inimigo. E para finalizar, ele fala assim no versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso. Você sabia que a oração ela tem uma companheira, um companheiro? O companheiro da oração é a vigilância.
Não adianta nada você orar e não vigiar. Não adianta você dobrar o seu joelho e falar assim, Senhor, eu creio na minha vitória, e quando você se levantar, falar assim, Senhor, mas as coisas nunca mudam. Então, vigie nas suas atitudes, vigie nas suas palavras, vigie nos seus gestos, vigie no seu dia a dia e ore, persevere em oração. Não pare de orar, porque assim você vai ser vitorioso nessa batalha. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu encerro aqui a matéria de batalha espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que você aprenda esses princípios sobre batalha espiritual. Que você seja um vencedor nessa guerra. Se inscreva no nosso canal. Acesse os nossos vídeos. Venha visitar o nosso canal no YouTube. Eu espero você na próxima aula. Eu vou começar a gravar escatologia. Eu já estou com todas as aulas preparadas. E eu começo a gravar ainda essa semana escatologia. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.